Alcides Kowalski, um homem de espírito indomável e olhos que refletiam a história de gerações, havia dedicado toda sua vida ao negócio de farmácias herdado de seu avô polonês. A cada dia, ele passava pelas portas da pequena farmácia com o mesmo orgulho que seu avô mostrara décadas antes. A loja, com suas prateleiras antigas e o cheiro inconfundível de remédios e tradição, era mais do que um simples local de trabalho. Era um santuário de memórias e valores. O que começou como uma pequena farmácia de bairro, há muitos anos, havia se transformado em uma próspera rede de 15 farmácias espalhadas pela cidade e regiões vizinhas. Cada novo estabelecimento mantinha a essência da farmácia original, preservando o legado que Alcides e seu avô haviam construído com tanto cuidado. A expansão do negócio não apenas simbolizava o sucesso da visão de seu avô, mas também refletia o comprometimento de Alcides em manter viva a tradição familiar, mesmo em um mercado cada vez mais competitivo. No entanto, o mercado mudava rapidamente, e grandes redes de farmácias, com seu poder de fogo financeiro, começaram a pressionar Alcides para que vendesse sua empresa. As ofertas de compra eram generosas e atrativas, mas para Alcides, a venda significava algo muito mais profundo. Era como se estivessem tentando apagar um pedaço da história de sua família, algo que ele não estava disposto a permitir. Com o passar do tempo, a saúde de Alcides começou a se deteriorar, refletindo a batalha interna que ele travava. Ele se via cada vez mais exausto, e suas mãos, antes firmes e seguras, agora tremiam ligeiramente ao manipular os medicamentos e os registros. Cada sintoma parecia um sinal de que o peso de sua missão estava se tornando mais pesado, mas seu coração ainda estava firme na decisão de preservar o legado. Enquanto ele se esforçava para manter o negócio funcionando, o amor e a dedicação de Alcides pela farmácia se tornavam evidentes. A loja, com suas paredes cheias de histórias e seu balcão de madeira polido, simbolizava não apenas o esforço de uma vida, mas também a importância da preservação do legado familiar. O simbolismo de seu esforço não estava apenas em manter a farmácia aberta, mas em continuar a herança que seu avô havia iniciado. À medida que Alcides lutava para manter o legado familiar, uma nova e inesperada reviravolta começava a se desenrolar, prometendo trazer novas esperanças e desafios para o futuro. Enquanto Alcides Kowalski dedicava sua vida à preservação do legado familiar, suas filhas, Luciana e Débora, representavam dois mundos diametralmente opostos. Luciana, a filha mais velha, era a personificação da bondade e da dedicação. Desde pequena, mostrava um carinho genuíno pela farmácia e uma paixão inabalável por continuar o trabalho do pai. Seus estudos para se tornar a sucessora ideal eram acompanhados com uma seriedade impressionante. Ela passava horas no escritório, aprendendo cada aspecto do negócio e imergindo nas tradições que haviam sido transmitidas por seu avô. A farmácia, para Luciana, era mais do que um empreendimento, era um símbolo de amor e compromisso, um legado que ela estava determinada a honrar e expandir. Em contraste, Débora, a irmã mais nova, exibia uma ambição voraz que frequentemente a colocava em rota de colisão com Luciana. Para Débora, a farmácia era uma oportunidade, uma plataforma para alcançar seus próprios objetivos pessoais e profissionais. Seu olhar para o negócio estava repleto de cálculos frios e estratégias de poder. Enquanto Luciana se entregava de coração ao trabalho, Débora via a posição de sua irmã como um trampolim para seus próprios planos. A inveja e o desejo de poder eram visíveis em suas ações e palavras, e ela estava disposta a qualquer coisa para garantir que seus interesses fossem atendidos, mesmo que isso significasse trair sua própria família. O conflito entre as duas irmãs se intensificava com o passar do tempo, criando um clima de tensão e rivalidade. Luciana e Débora representavam não apenas diferenças de caráter, mas também visões divergentes sobre o futuro da farmácia e o legado de seu pai. A divisão entre elas não era apenas uma questão de preferências pessoais, mas uma luta profunda e emocional pelo controle de algo que ambos valorizavam de maneiras muito diferentes. Enquanto o ambiente familiar se enchia de desentendimentos e intrigas, um novo desafio se aproximava, prometendo alterar o equilíbrio entre as irmãs e a própria farmácia. A doença de Alcides Kowalski era um triste prenúncio de que o fim de uma era estava próximo.
O venerado patriarca, que havia sustentado com bravura o legado de farmácias fundado pelo seu avô, agora encontrava-se fragilizado, um eco de sua vitalidade desvanecendo a cada batida irregular de seu coração cansado. Com o rosto pálido e os olhos cansados, ele lutava para manter a cabeça erguida diante das grandes redes nacionais que vorazes tentavam devorar seu império. A responsabilidade, antes imensamente dividida entre pai e filho, agora repousava sobre os ombros de Luciana, que assumia a gestão da empresa com uma coragem silenciosa. A jovem, com seus 28 anos, sentia o peso das expectativas familiares e o desafio de liderar uma rede de farmácias que se estendia por toda a região. Ela dedicava cada minuto do seu dia estudando relatórios, ajustando estratégias e conversando com funcionários, sempre com um sorriso que disfarçava sua insegurança. O escritório que antes era o domínio de Alcides, agora se tornava o campo de batalha de Luciana. Ela passava horas revisando planilhas, tentando entender o complexo emaranhado financeiro que seu pai gerenciava com tanta maestria. Sua inexperiência era uma vulnerabilidade exposta, um convite aberto para aqueles que esperavam pelo momento certo para agir. Débora, com sua natureza calculista e ambiciosa, observava de perto, acompanhando a luta da irmã com uma mistura de desdém e expectativa. O semblante de Débora, que usualmente transmitia uma segurança fria, agora carregava uma pitada de ironia enquanto ela percebia a fragilidade da irmã. Era o cenário perfeito para um plano traiçoeiro que se desenhava em sua mente. Com um sorriso dissimulado, Débora se aproximou de Luciana com uma oferta aparentemente generosa. Luciana, eu vejo quanto você está se dedicando, disse ela em um tom de falsa simpatia. Sinto muito por papai e sei que isso não está sendo fácil. Por isso, quero te ajudar. Luciana, aliviada pela ajuda que parecia ser genuína, aceitou com gratidão. Foi então que Débora apresentou o marido, Denis, como uma solução para os problemas administrativos da empresa. Denis, com sua aparência polida e palavras bem colocadas, foi rapidamente aceito por Luciana como diretor financeiro. A nomeação foi recebida com um sorriso satisfeito por parte de Débora, que sabia que seu plano estava se concretizando. Denis, com sua formação em administração e uma ambição voraz, mergulhou no trabalho com um entusiasmo que parecia quase contagiante. Ele rapidamente se envolveu em todos os aspectos financeiros da empresa, mostrando um conhecimento que impressionava até os mais céticos. Mas por trás de sua fachada profissional, havia um projeto oculto, cuidadosamente arquitetado para aproveitar a vulnerabilidade de Luciana. À medida que os dias passavam, o ambiente na empresa se tornava cada vez mais tenso. Luciana, atolada em suas responsabilidades e com pouco tempo para verificar minuciosamente o trabalho de Denis, confiava nele sem reservas. Ela acreditava que estava dando à empresa uma chance de prosperar sob a orientação de alguém experiente. Enquanto isso, Denis e Débora, com uma determinação fria e meticulosa, davam os primeiros passos de um plano traiçoeiro. Cada documento assinado por Luciana, cada relatório aprovado, era uma peça do quebra-cabeça que se encaixava para realizar o golpe planejado. O relógio parecia marcar o tempo de forma diferente para eles. Cada tic-tac um lembrete do plano em andamento. A oportunidade estava prestes a se concretizar, e a confiança de Luciana, embora bem intencionada, estava prestes a ser cruelmente traída. O que parecia ser um gesto de boa vontade e suporte se transformava em um campo fértil para traição. A cena estava armada, e o palco estava prestes a ser dominado pela ganância e ambição disfarçada de amizade. Os primeiros sinais de alerta passaram despercebidos. A confiança de Luciana em Denis, que parecia ser uma luz no fim do túnel, se tornava cada vez mais ofuscada por um véu de suspeitas e decisões furtivas. O diretor financeiro, com sua habilidade para manobras e uma fachada de competência, estava prestes a transformar a confiança em traição, e a confiança em um cataclismo iminente. Denis, agora em pleno controle das finanças da empresa, manipulava os números com uma precisão calculada. Os relatórios financeiros,
que antes eram um reflexo da sólida gestão de Alcides, passaram a ser um emaranhado de números criados para desviar a atenção. A cada dia, novas discrepâncias surgiam, pequenas falhas que, embora parecessem insignificantes no início, eram na verdade marcos de uma teia de engano que se formava lentamente. Enquanto Luciana lutava para se manter a par das complexidades financeiras, Denis e Débora operavam nas sombras, elaborando um plano meticuloso. Débora, com sua mente astuta e fria, supervisionava cada movimento de Denis, garantindo que a execução do golpe fosse perfeita. Eles estavam prestes a concretizar um plano que não apenas comprometia o futuro da empresa, mas também destruía a confiança e a integridade construídas ao longo de décadas. O golpe foi orquestrado com uma precisão cruel. Denis, utilizando seu acesso privilegiado, começou a transferir discretamente as ações da empresa para Débora. Cada transferência era camuflada por uma série de transações legítimas, um verdadeiro jogo de esconde-esconde financeiro. A ironia da situação não escapava a Débora. Sua ambição, que originalmente visava o controle e poder, estava prestes a destruir a própria realização de seus desejos. O processo de transferência foi meticulosamente registrado, cada detalhe planejado para garantir que, mesmo se descoberto, fosse difícil de desmascarar. Débora, com a certeza de que estava a poucos passos de alcançar seu objetivo, observava com um sorriso calculado enquanto o controle da empresa se desviava lentamente para suas mãos. A ironia era que, na busca insaciável por poder, ela estava destruindo o que inicialmente queria controlar e preservar. A tensão nos bastidores da empresa era palpável. Luciana, mergulhada em sua própria inexperiência, começou a notar inconsistências nos relatórios financeiros, mas a magnitude das discrepâncias era tão grande que parecia inconcebível. As reuniões de revisão financeira se tornavam cada vez mais conflitantes, com Denis oferecendo explicações que pareciam, à primeira vista, razoáveis, mas que, com o tempo, começaram a levantar suspeitas. Os funcionários e parceiros, que antes tinham uma visão clara e positiva da gestão, começaram a perceber mudanças sutis no ambiente. Rumores de uma possível crise financeira começaram a circular, e o legado construído por Alcides estava ameaçado. O golpe que estava sendo executado silenciosamente estava prestes a se revelar em toda sua devastadora plenitude. A culminação desse plano traiçoeiro se aproximava, e com ele, a queda inevitável do império que Alcides havia construído com tanta dedicação e sacrifício. A ironia trágica de que Débora, na sua busca desenfreada por controle, estava prestes a destruir o que sempre almejou dominar, trazia uma camada de crueldade à sua traição. O jogo estava prestes a mudar, e a verdade estava prestes a vir à tona, expondo a traição e suas consequências devastadoras. O cenário estava armado para um confronto inevitável, e a queda do império de Alcides se aproximava com uma força inexorável, deixando um rastro de traição, ambição desmedida e a destruição de um legado que resistiu por gerações. O sol brilhava com um calor ardente em Santa Catarina, mas dentro da casa dos Kowalski, a atmosfera estava carregada com uma nuvem de desespero e incerteza. A saúde de Alcides, já fragilizada, havia sido uma constante fonte de preocupação, mas a notícia que estava prestes a chegar seria o golpe final que abalaria suas fundações emocionais e físicas. Luciana, sem perceber a gravidade da situação que estava se desenrolando, assistia a um processo da venda das farmácias com uma mistura de ansiedade e expectativa. O plano traçado por Denis e Débora estava finalmente prestes a ser concretizado. E o imenso sacrifício que Alcides havia feito ao longo dos anos estava prestes a se desfazer em um piscar de olhos. No escritório, um ambiente antes repleto de atividade e entusiasmo, agora estava envolto em um silêncio tenso. O celular tocou, e o som do aparelho era quase um prenúncio do que estava por vir. Luciana atendeu com uma voz que tentava esconder a preocupação crescente. A resposta do outro lado da linha foi breve, mas devastadora. A venda das farmácias, arquitetada pelo Denis e Débora, para a grande rede nacional de drogarias estava concluída. Quando a notícia finalmente alcançou Alcides, sua reação foi instantânea e visceral. Ele estava sentado em uma poltrona de couro, o rosto marcado pela dor e pela exaustão. Os olhos, que um dia brilhavam com determinação e orgulho,
agora estavam opacos e cheios de uma tristeza indescritível. A mente de Alcides, atormentada pela traição e pela perda do legado que dedicou sua vida a proteger, foi invadida por um torvelinho de emoções. A metáfora do coração partido nunca foi tão literal quanto naquele momento. O velho farmacêutico sentiu a dor como se seu próprio coração estivesse sendo rasgado. Cada batida parecia carregar o peso do desgosto, da decepção e da traição. A sensação de traição da própria filha, que deveria ter sido sua maior aliada, aprofundava ainda mais a ferida. No momento em que a realidade da venda se consolidou, Alcides caiu para trás, sua respiração se tornando irregular e seus movimentos cada vez mais lentos. A tragédia que se desenrolava não era apenas a perda de um negócio, mas a destruição de um sonho construído com sacrifício e amor. E a traição de pessoas que ele amava profundamente. O impacto emocional foi tão severo que um infarto fatal não tardou a acontecer. A notícia de sua morte se espalhou pela cidade como um choque elétrico, abalando todos que conheciam o respeitado farmacêutico. O coração de Alcides, que sempre fora o pilar da família e da empresa, finalmente sucumbiu ao peso da desilusão e da traição. A dor e a perda foram amplificadas pela sensação esmagadora de que seu legado havia sido desmantelado por aqueles em quem ele mais confiava. O luto de Luciana e a tristeza profunda de Dona Beatriz se misturavam ao caos que se instaurava na empresa, enquanto a cidade sentia a perda de um homem que havia sido não apenas um pilar comercial, mas também uma figura de integridade e respeito. Dentro daquela casa, o silêncio agora era profundo e ensurdecedor, um reflexo da devastação emocional que permeava o ambiente. O impacto devastador da venda das farmácias e a traição de uma das filhas haviam causado uma fissura que não poderia ser facilmente reparada. A metáfora do coração partido era uma imagem poderosa e dolorosa da tragédia que se abateu sobre a família, deixando um vazio imenso onde antes havia esperança e orgulho. O céu de Santa Catarina, que costumava ser o cenário de um passado vibrante e promissor, agora se apresentava como um campo de cinzas para Luciana e Dona Beatriz. A perda devastadora de Alcides e a traição que a precedeu haviam transformado suas vidas em um emaranhado de dor e desolação. A cidade, que antes representava o coração pulsante do legado familiar, agora parecia pequena demais para abrigar a magnitude de seu sofrimento. Com corações pesados e uma sensação de desamparo, mãe e filha se preparavam para deixar tudo para trás. O destino delas era Lisboa, uma cidade distante e estranha, mas que oferecia a promessa de uma nova chance, um refúgio longe do tumulto e da traição. A partida foi silenciosa, um ato simbólico de cortar os laços com um passado que se tornara uma fonte de dor insuportável. O voo para Portugal foi uma travessia não apenas de espaço, mas de tempo e esperança. Luciana e Beatriz, sentadas em silêncio durante a viagem, eram acompanhadas pelo som constante das turbinas e o ocasional brilho de uma cidade distante que se aproximava. A mudança representava mais do que um simples deslocamento geográfico. Era uma tentativa desesperada de encontrar um novo começo em meio ao caos. Ao desembarcarem em Lisboa, a cidade se apresentou com uma mistura de charme antigo e modernidade. As ruas, cobertas por calçadas de pedra e cercadas por edifícios históricos, ofereciam um cenário contrastante com a vida que deixaram para trás. Marcelo, amigo de faculdade de Luciana e um renomado médico especializado em traumatologia, aguardava no aeroporto para receber ambas. Seu olhar acolhedor e a simpatia genuína eram um alívio bem-vindo após a turbulência emocional que enfrentaram. Marcelo recebeu-as com um calor humano que parecia prometer mais do que uma simples hospitalidade. Ele as guiou por Lisboa, apresentando-lhes os encantos da cidade, o colorido bairro de Alfama, os panoramas deslumbrantes do miradouro de Santa Catarina e os azulejos que adornavam as paredes como um testemunho da rica herança cultural portuguesa. Cada passo em solo português simbolizava um afastamento definitivo do passado, um recomeço em um lugar onde o peso da traição e da perda parecia um pouco mais leve. O apartamento que Marcelo ofereceu a Luciana e Beatriz era modesto, mas confortável, localizado em um bairro tranquilo que proporcionava uma sensação de segurança e paz. As manhãs começavam com o aroma do café expresso e as tardes eram preenchidas com conversas sobre o futuro e o passado, enquanto Luciana tentava se recompor e encontrar seu lugar em um novo ambiente. Marcelo,
com sua presença constante e apoio inabalável, se tornava uma âncora para Luciana. Ele ofereceu-lhe não apenas um teto, mas também um ombro amigo e uma perspectiva de esperança. Conversas sobre planos futuros e reflexões sobre o passado ajudavam Luciana a reconstruir sua autoestima e a vislumbrar um novo propósito em meio ao desespero. A mudança para Portugal simbolizava uma tentativa de recuperação e resiliência em meio ao desespero. A cidade, com sua beleza e ritmo próprios, oferecia uma promessa de transformação e renovação. Luciana e Beatriz, agora imersas em um ambiente estrangeiro, começavam a aceitar que, apesar da dor e da perda, havia um futuro a ser construído. Lisboa se apresentava como um novo começo, uma chance para reescrever suas histórias e encontrar novas razões para continuar, longe dos fantasmas que haviam marcado o passado. O exílio, embora doloroso e forçado, representava um espaço onde a reconstrução e a resiliência poderiam florescer. A tentativa de Luciana e Beatriz de encontrar um novo caminho em meio ao desespero era uma jornada para redescobrir a esperança e reconstruir suas vidas, um passo de cada vez. O cenário em que Débora se encontrava não podia ser mais diferente do brilho superficial que ela uma vez conheceu. A vida, que antes parecia uma promessa de sucesso e domínio, agora se revelava uma série de desafios esmagadores. A ironia cruel de sua situação era um espelho da ambição desmedida que a havia guiado até ali. Após a conclusão da venda das farmácias e a transferência das ações, a sensação de triunfo de Débora rapidamente se transformou em uma realidade devastadora. A gravidez, que ela havia tentado esconder por trás de um véu de aparente sucesso, tornou-se um campo de batalha. A saúde do bebê estava comprometida, e a expectativa de um futuro brilhante se desfazia em uma série de complicações médicas. Débora, agora em meio a consultas médicas frequentes e monitoramento constante, se via em uma situação paradoxal. Enquanto uma vez a sua ambição a levou ao topo, agora a mesma ambição havia contribuído para sua desgraça pessoal. A ironia de sua situação era quase palpável, refletida em cada aspecto de sua vida. Ela havia alcançado o que desejava, mas a que custo? A falta de amor e apoio, que havia negligenciado em sua busca incessante por poder, era agora uma dor aguda e constante. Denis, que ela havia visto como a chave para suas aspirações, mostrou seu verdadeiro caráter ao abandonar Débora em um momento de extrema vulnerabilidade. O rapaz, que antes parecia tão comprometido, revelou-se ser apenas um oportunista com planos próprios. A separação, fria e impessoal, deixou Débora ainda mais isolada, sem o suporte que havia imaginado encontrar em seu casamento. O vazio emocional que Débora sentia era uma hipérbole de seu sofrimento. As paredes de sua casa, antes um símbolo de sucesso e realização, agora pareciam refletir o eco de sua ambição desenfreada. Cada cômodo estava impregnado de um silêncio opressor, uma lembrança constante do que ela havia perdido e da fragilidade de suas conquistas. A vida de Luciana e de Débora caminhava agora em direções opostas. Enquanto uma buscava reconstruir sua vida em um novo país, Débora enfrentava as consequências devastadoras de suas próprias escolhas. A falta de apoio e o isolamento que a envolviam eram um reflexo direto das portas que ela havia fechado e das relações que havia sabotado em sua jornada em busca de poder. A realidade de Débora era uma representação vívida da ironia cruel que o destino às vezes reserva. Sua vida, construída sobre o alicerce da traição e da ambição desmedida, agora se desmoronava em um quadro de sofrimento e arrependimento. A dor de ver o bebê prematuro, as complicações da gravidez e a ausência de Denis formavam um cenário onde a desilusão e o desespero se entrelaçavam de maneira dolorosa. No fim das contas, a vida em ruínas de Débora era uma tragédia que ela mesma havia alimentado. A hipérbole do sofrimento que ela experimentava refletia não apenas as consequências diretas de suas ações, mas também a ironia de seu desejo não correspondido de ser amada e valorizada. O desmoronamento de sua vida era um lembrete cruel da complexidade da ambição e da maneira como o destino pode se voltar contra aqueles que buscam poder a qualquer custo. Luciana, mesmo após estabelecer uma nova vida em Lisboa, continua a acompanhar discretamente as notícias de Débora através de amigos em comum. O sofrimento e a dificuldade de Débora são evidentes, mas Luciana, embora tentada a ajudar,
decide não intervir diretamente, mantendo-se distante para preservar sua própria paz. O desfecho inesperado ocorre quando Luciana descobre que, devido à sua própria experiência de vida e ao apoio de Marcelo, ela desenvolveu um novo projeto social em Portugal voltado para ajudar pessoas em situações de vulnerabilidade. Ela usa sua influência para criar uma fundação que oferece suporte a famílias em dificuldades semelhantes às que Débora enfrentou. Surpreendentemente, Débora, que continua a sofrer com a situação e a distância de Denis, entra em contato com a fundação de Luciana, buscando ajuda. Ao descobrir a identidade da fundadora, Débora fica chocada e constrangida, percebendo a grande ironia de sua situação. No entanto, o apoio da fundação ajuda a lidar com seus problemas e a criar uma nova perspectiva de vida. A história termina com um final aberto, onde Luciana observa, de longe, o impacto positivo de sua fundação na vida de Débora e outras pessoas, refletindo sobre a complexidade das relações humanas e a forma como as escolhas moldam o destino. O desfecho é uma mistura de satisfação pessoal e uma nova compreensão sobre o poder das segundas chances e da redenção. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe e acione o sino para que seja notificado de novas publicações.